Quantas vezes você já ouviu frases dos seus clientes como "eu não posso, eu não consigo, eu acho que vou morrer desse jeito. Toda a minha família é gorda e por isso eu também sou"? Você já se perguntou por que algumas pessoas elas emagrecem e outras tentam de tudo e não veem 1 grama a menos na balança? Será que isso é apenas físico, por causa do metabolismo de cada pessoa? Ou existe algo por detrás que está impedindo essas pessoas de realmente conquistarem os seus objetivos? Pode ser que você já tenha ouvido algumas pessoas dizendo: "eu estou fazendo a dieta direitinho. E a academia não funciona para todo mundo. Eu venho sempre e eu não vejo mudanças." Mas lá no fundo você sabe que essa pessoa está fazendo algo que ela não tem coragem talvez de te falar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, você que é profissional, e te mostrar qual é o erro que você pode estar cometendo e ainda te mostrar o que você deve fazer para que o seu cliente ou seu paciente emagreça de verdade e principalmente que ele sinta prazer nesse processo todo, fazendo com que ele inclusive perca 3 a 4 vezes mais rápido peso do que o sistema convencional. E a grande verdade é que muitas dessas pessoas estão aprisionadas por uma barreira mental que a todo tempo diz a elas que elas não podem emagrecer. E infelizmente, muitas vezes, todo o nosso esforço profissional, todo o nosso tempo de faculdade, de pós-graduação e dedicação nos estudos, horas calculando dietas, toda a nossa obra, ela está sendo jogada no lixo, porque os nossos clientes encontram uma barreira emocional e eles não conseguem saber o que fazer. Essa barreira nós chamamos de autossabotadores e muitas vezes esses sabotadores, eles não são identificados por profissionais da área da saúde. Esse conjunto de pensamentos, sentimentos, padrões de fala, de crenças limitantes e hábitos arraigados fazem essa pessoa viver no piloto automático. Eles trabalham na mente do seu cliente contra o processo de emagrecimento. É por isso que, para ele seguir uma dieta ou uma reeducação alimentar ou ainda fazer os exercícios, é uma tortura muito grande, mesmo que seja uma caminhada de apenas 20 minutos. Na mente dele, ele faz tudo certinho, mas por alguns instantes e quase que sem perceber, ele mete o pé literalmente na jaca quando ele se sente triste, desanimado. E essa pessoa ainda, ela guarda em casa alguns pacotinhos de bolacha ou chocolates para tentar se sentir mais feliz por alguns momentos. Na mente dela, ela começa a criar histórias como: eu não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é lento. Eu não consigo emagrecer porque eu tenho problema de tireoide. Essa minha barriga grande são histórias, não tem problema. Eu preciso ser grande porque ser grande é ser forte. Se eu emagrecer agora, eu vou perder todas as minhas roupas e aí eu não vou ter dinheiro para comprar as roupas novas. Se eu ficar magra, pode ser que o meu marido não me ache mais tão atraente. Se eu começar a fazer a dieta, eu vou perder as minhas amizades. Eu não vou poder mais ir na minha mãe final de semana. Essas pessoas, elas se contam muitas histórias para justificar os seus ganhos secundários com a comida. Isso é autossabotagem. E acredite se quiser, essa pessoa ela pode criar dezenas de histórias na mente dela, desculpas para não emagrecer. E para o profissional que a acompanha, ela diz que está fazendo tudo certinho, que está fazendo a rotina dos exercícios certinho, que está inclusive se alimentando conforme o indicado. Mas lá no fundo, ela comete 3 grandes pecados da mente gorda. O primeiro pecado foi o que eu acabei de dizer. São aquelas histórias contadas e criadas na mente dela. São as desculpas que ela dá para ela mesma para não emagrecer e para não seguir a dieta. São desculpas para falhar uma vez ou outra naquela alimentação. São desculpas para não fazer os exercícios ou para parar no meio do caminho. O segundo pecado está ligado ao primeiro, porque o primeiro, que é o pensamento, reflete no segundo pecado, que é o comportamento dela. Ela diz para ela que ela não consegue e mete o pé na jaca. Ela come uma besteira aqui, outra ali, passa o dia inteiro sentada sem fazer os exercícios. Ela come para poder fugir dos problemas, ela come para se sentir mais feliz, ela come quando se sente triste, ela come para sentir prazer.
prazer. Um prazer que, inclusive, muitas vezes ela deveria ter suprido com outras atividades prazerosas. Ela come quando sente que não é compreendida, inclusive pelas outras pessoas. Ela simplesmente come. E o terceiro pecado e o mais comum é fingir que nada aconteceu. É fugir da autorresponsabilidade. Quando a pessoa ela não assume que ela é a única responsável pela vida que ela leva hoje, ela continua a viver sem ser condutora da sua própria história. Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Por mais inexplicável que inclusive isso seja. E por mais que pareça estar fora do controle das mãos dessa pessoa. Você como profissional precisa entender e saber que essa pessoa que te procura hoje, ela precisa de ajuda. E que por muitas vezes ela mesma não consegue enxergar uma saída, um caminho a ser trilhado para poder assumir o controle da sua própria vida. Quando eu comecei a estudar sobre obesidade há 17 anos atrás, eu vi que só mudar a alimentação, a dieta dela não dava certo. Em teoria, sim. Em teoria, se a pessoa comer menos calorias que ela está acostumada e praticar mais exercícios, ela emagrece. Porém, na vida real é bem diferente. Existe uma luta interna dentro da pessoa. Muitas vezes ela faz a reeducação alimentar por uma semana certinho. Na segunda, ela já começa a falhar e na terceira, ela nem liga mais. E é a mesma coisa com os exercícios. Eu sabia que se eu desse apenas uma orientação alimentar para essa pessoa, ela não conseguiria passar de uma primeira fase do emagrecimento e que ela nunca conseguiria atingir a sua meta. Ou pelo menos nem 5% dos meus clientes conseguiriam de verdade emagrecer. E foi por isso que eu comecei a me aprofundar nos mistérios da mente humana. E eu descobri os 23 sabotadores do emagrecimento. E quando eu destruía esses sabotadores, as pessoas conseguiam emagrecer até 3 vezes mais rápido do que qualquer plano de reeducação alimentar que eu havia passado. E elas seguiam tudo com muito prazer. Essa era a melhor parte. E hoje, sabendo que tantos profissionais da área da saúde, do bem-estar, que ajudam outras pessoas a emagrecer, ainda sofrem com a desistência de clientes e pacientes e que não concluem, inclusive, os seus processos de emagrecimento ou que sofrem para lotar as suas agendas, eu criei algo diferente de tudo que havia no Brasil. Eu criei um processo chamado de análise comportamental do obeso, o ACO, como eu chamo aqui no Instituto Health Coach. O analista comportamental do obeso é uma análise de padrões de comportamentos sabotadores dos obesos, dos compulsivos e de pessoas com sobrepeso, os quais se autossabotam em um processo de emagrecimento sem mesmo que eles saibam o que estão fazendo. Como o processo de autossabotagem ainda é algo muito obscuro na mente do cliente de emagrecimento e por isso ele nem sabe que se autossabota e que é por isso, inclusive, que ele não consegue emagrecer, foi que surgiu o teste dos sabotadores do emagrecimento e também um analista, que é o profissional que irá analisar o teste feito pelo cliente, para ajudar o cliente a identificar quais são os principais sabotadores que estão interferindo no comportamento alimentar dele, levando esses clientes ao impulso, à compulsão, à ansiedade e à procrastinação, tirando o foco e a determinação do seu maior desejo, que é emagrecer. Para o analista, eu criei um teste que ele envia ao cliente e esse é muito rápido, com 110 perguntas variadas. Esse teste é capaz de identificar com 99% de precisão os 23 sabotadores do emagrecimento. E no final do teste é gerado um gráfico apresentando todos os dados do cliente e quais são os seus padrões de comportamentos que interferem no seu peso, junto com a porcentagem de atuação na vida da pessoa de cada um dos sabotadores. Esse relatório que é gerado é lido pelo analista ou coach de emagrecimento ou um profissional de saúde e é traçado um plano de ação para que a pessoa consiga derrubar cada um dos monstros que sabotam o cliente. Esse tipo de processo que nós criamos economiza muito tempo do profissional e também do cliente. O grande diferencial é que quando a pessoa recebe a devolutiva, ela tem plena consciência do que está acontecendo com ela. E agora ela terá em mãos estratégias para lidar com os fantasmas e mudar de vida. E para tratar desses sabotadores, eu criei dentro de uma formação do analista comportamental
comportamental do obeso algumas ferramentas de coaching, explicando em um passo a passo o que você deve fazer para ajudar essa pessoa a mudar os seus comportamentos. A ordem das ferramentas para destruir os sabotadores também é apresentada, pois é necessário destruir o ciclo da autossabotagem. Primeiro, o profissional ele deve descobrir o sabotador com o teste. Depois, destruir as crenças desse sabotador com as ferramentas apropriadas. Depois, construir as crenças fortalecedoras com as ferramentas criadas para isso. E depois, criar uma nova realidade com a ferramenta desenvolvida para isso, para que a pessoa viva com essa nova crença. Para que a obesidade e o sobrepeso sejam combatidos, são necessárias mudanças nas emoções e comportamentos, no estilo de vida do indivíduo, que inclui mudanças nos hábitos alimentares e também na adesão dos exercícios físicos. E é aí que o profissional analista do obeso age junto com uma equipe multidisciplinar no tratamento que visa a perda de peso, como os médicos, os nutricionistas, os psicólogos e educadores físicos. São alguns dos profissionais dessa área da saúde que podem fazer parte dessa equipe multidisciplinar. É imprescindível e fundamental que você, como profissional, saiba diagnosticar e tratar esses sabotadores, para que o seu cliente ele emagreça e permaneça magro. E o melhor de tudo é que é muito simples e rápido de ser feito o diagnóstico dos sabotadores do emagrecimento. Você precisa seguir apenas 3 passos. O primeiro, você só envia o link do teste para o seu cliente por e-mail e ele responde todas as perguntas. E o relatório ele sai completo já com todos os sabotadores em forma de gráfico e em forma de descritiva também. O segundo, depois de respondido, você vai dar a devolutiva falando para ele quais são os sabotadores e validando os mesmos. Isso nós ensinamos como você deve fazer o passo a passo e que inclusive é muito simples. E depois você irá vender o programa de sessões, que pode ser de 6 a 10 sessões, para destruir o ciclo da autossabotagem. E terceiro, para vender o programa para destruir o ciclo da autossabotagem, eu ensino o processo de marketing de vendas completo. O passo a passo para que você venda os seus programas de emagrecimento com muita facilidade, usando os gatilhos mentais de venda e persuasão. Inclusive, eu ensino como criar uma oferta irresistível. Dá só uma olhada nos benefícios que você, profissional, tem ao se tornar um analista comportamental do obeso. Esse será o seu grande diferencial em relação aos seus colegas. Hoje, você não entender e saber destruir os sabotadores está certamente fazendo você perder clientes e talvez até dinheiro. Você terá clientes correndo atrás de você para saber quais são esses sabotadores. Você terá clientes mais satisfeitos, com muito mais resultados, falando do seu trabalho e do seu diferencial de boca cheia. Você poderá cobrar no mínimo R$300 cada teste com a devolutiva. Hoje nós temos alunos cobrando até R$500. O cliente verá que você usa uma tecnologia para diagnóstico de autossabotagem e isso lhe dará muita credibilidade e confiança para o seu trabalho e tratamento e também muito mais autoridade. Você terá uma agenda lotada através de um funil automático de vendas que eu vou ensinar na formação. Você terá clientes que terão maiores chances de permanecerem magros quando conseguirem descobrir o que os sabotam e assim clientes falando muito bem de você por muitos anos. Você certamente terá clientes desejando e implorando por um horário com você. Você terá estratégias de vendas do teste dos sabotadores, porque mais importante que ter um atendimento que funcione e que gere mais resultados para os seus clientes, é necessário fazer com que eles cheguem até você. E que por isso nós ensinamos no Instituto Health Coach como desenvolver um sistema de funil automático de vendas para que você possa colocar em prática e lotar a sua agenda em 3 meses ou menos. O que você aprenderá dentro da formação Analista Comportamental do Obeso não é ensinado em nenhum outro lugar. E o melhor é que essa é uma formação 100% prática, do início ao fim. E ela dura apenas 2 dias. Isso mesmo. Em apenas 2 dias você assiste todas as aulas da área de membros, aprende todas as 10 ferramentas do analista para quebrar o ciclo da autossabotagem e ainda aprende como vender o teste.
Ela será feita para todos os profissionais de saúde que trabalham com o emagrecimento e querem ter mais resultados com os seus clientes em menor espaço de tempo. Também para profissionais de saúde que querem se diferenciar da sua concorrência. Para coaches que desejam trabalhar no nicho do emagrecimento e ter um diferencial, proporcionando maiores resultados para os seus atendimentos e também para os seus clientes. Mas eu preciso também dizer que essa formação não é para você que não é um profissional de saúde ou coach. E também, se você é um profissional de saúde, você não precisa ser formado em coaching para poder fazer esta formação. E se você já é um coach, você não precisa ser um profissional de saúde para fazer esta formação. Essa formação de 2 dias oferece uma certificação de 16 horas de analista comportamental do obeso pelo Health Coach International Institute. E a certificação de analista comportamental do obeso irá para a sua casa, para o seu endereço, junto com a carteirinha de analista comportamental do obeso. Você assistirá ao curso no conforto da sua casa sem precisar gastar com viagem em hotel. E ainda você terá acompanhamento dos nossos coaches do Instituto por 2 meses depois da formação, através da sua área de membros, podendo tirar todas as suas dúvidas diariamente. Eu sei que você sabe que essa é uma formação diferente de todas as outras e que, no mínimo, eu deveria cobrar por ela R$ 3.500. Afinal, além do certificado, você receberá 10 testes do software dos sabotadores do emagrecimento para aplicar com seus clientes. E cada teste desse você pode vender por no mínimo R$ 300. Ou seja, são R$ 3.000 já na sua mão para você logo de cara já vender e pagar a sua formação. Mas hoje eu não vou cobrar os R$ 3.500 de você por essa formação, fique tranquilo. Agora preste muita atenção no que eu tenho para te falar, porque isso que eu vou te dizer, nenhuma formação faz. Se você chegar no final do 2º dia do curso e achar que tudo que você aprendeu não valeu a pena e que os seus clientes não vão precisar disso, eu devolvo todo o seu dinheiro. O meu foco e o do meu time é fazer com que você seja mais um sucesso, um caso de sucesso do nosso instituto, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Por isso, garanta o seu lugar ainda hoje na nossa formação, pois a qualquer momento nós vamos fechar as matrículas, porque apesar de essa ser uma formação online, eu conto com um limite de pessoas que eu consigo colocar online na sala e também que eu consigo atender nos grupos. Clica no botão aqui embaixo agora mesmo e eu te vejo no topo.